Fala meu amigo, fala minha amiga que sonha em ser palestrante profissional e viver de palestras. Se esse é o seu desejo, você vai conseguir realizar ele fazendo e seguindo os passos que o podcast Fala Palestrante vai te proporcionar. Nós estamos aqui para te ajudar a encurtar o caminho que separa você de ser um profissional de palestras e viver como palestrante profissional. Esse é o nosso objetivo. Eu sou o Lucas Vieira, especialista em marketing para palestrantes no mercado de palestras. Ao meu lado eu tenho ele, Francisco Almeida, um dos melhores comunicadores e um dos melhores palestrantes que eu já vi atuando em palcos. E ele, idealizador do MBA do Palestrante, cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil e o melhor vendedor de palestras que eu conheço. Ele que tá falando. Se você é especialista em algum assunto, se você tem uma experiência de vida marcante e quer transformar isso em uma palestra e ser um palestrante profissional vivendo absolutamente de palestras, você está no lugar certo. Hoje, o tema do podcast Fala Palestrante é como montar uma palestra. Top! Eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo que quer iniciar como palestrante. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência de vida. Como é que eu monto uma palestra através disso? E aí é que tá a pulguinha. Tem dois tipos, né? E eu falo isso com muito respeito e com muito carinho. Tem dois tipos. Tem aquele que acha que já sabe. Não, é só subir lá e falar. Quando tu tem uma plateia ali, não precisa ser muita coisa, não. Coloca 50, 20 pessoas. A gente já falou aqui em outros episódios sobre um dos maiores medos da humanidade, que é falar em público. Uhum. Então, às vezes, aquele cara que já sabe a famosa frase, e eu falo isso com muito carinho. Se você tem implantado a frase assim, eu já sei. É um sabotador que tu tem aí na cabeça falando que você não precisa. É porque o nosso cérebro ele tem uma função, né, Lucas? Ele tem a função de te preservar energia. Uhum. Quanto menos energia, porque ele entende, o cérebro sempre está no instinto primitivo, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Então ele tenta te preservar ali para você não sofrer. E pensar exige, né? Estudar exige. Então tem esse tipo de palestrante que ele fala que eu já sei, né? E ele nunca teve uma experiência. E ele diz que já sabe. Quando subir lá no palco, vai dar piripiri. Quando subir lá no palco, o conteúdo que ele tinha montado para 1 hora, ele fala em 15 minutos. Ou o inverso. O conteúdo que ele tinha pra 1 hora, ele fica ensaboando tanto o gato ali, ó. Fica tanto tempo, e aí fica ali 2 horas e, obviamente, não vai sair uma boa entrega. E tem o outro tipo de aspirante a palestrante, que é aquele que, literalmente, não sei como montar uma palestra. Uhum. E existe uma técnica para isso. Existe um esqueleto para isso. Existe uma formatação, existe uma receita para a construção de uma palestra. Mas, sacou? Você que está assistindo a gente, você consegue se identificar com um desses dois? Tá? Os dois têm cura, não tem problema. Não, eu falo isso com carinho mesmo, porque tem aquele que eu já sei, e aí eu espero que não arrisque você, às vezes, perder a sua primeira oportunidade de não estar com uma palestra profissional. Aqui a estrutura de uma palestra profissional. E aquele que não sabe por onde começar, como montar, como transformar ali o propósito, a história dele, a ideia dele em uma palestra, em um produto tangível que seja entregue. Antes de você passar essas dicas aí, essas etapas de montagem de uma palestra, ô Lucas, você que vende palestras todos os dias, fica visível quando uma palestra tem uma estrutura top e o cliente percebe isso? Óbvio. É aquela famosa palestra que é contratada 2 vezes pela mesma empresa. E o mesmo tema. E o mesmo tema, muitas vezes. Mas deixa eu pegar um pouquinho o gancho do que o Francisco estava falando. Eu realmente percebo que tem esses dois caras, né? Principalmente, muitas vezes eu me deparo com o que fala que já sabe. E, como você mesmo disse, falando com carinho, com amor no coração, eu entendo que esse cara que fala que já sabe, ele realmente sabe. Só que o que ele precisa tomar cuidado é com o que ele ainda não sabe. Porque muitas vezes o que ele não sabe é o que vai levar ele para o próximo nível. Total. Né? Então, essa é a primeira observação em relação ao que você estava falando. E a segunda observação é em relação ao cara que ainda não sabe como estruturar a palestra dele. E eu tenho 2 dicas para esse cara que ainda não sabe estruturar a palestra dele. A primeira dica é relacionada ao porquê. Por que esse cara quer ser um palestrante?
Ele precisa entender isso, porque isso vai ser o centro da mensagem dele, o centro da palestra dele. A matéria bruta pelo qual ele vai... em cima do qual ele vai montar todo o resto, toda a estrutura que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele precisa ter noção do núcleo, desse material, dessa matéria-prima. Então a pergunta é, por que você quer ser um palestrante? Essa resposta provavelmente vai emocionar a pessoa, porque está muito relacionada a coisas da vida daquela pessoa, coisas que aquela pessoa gosta de fazer. Então deve partir daí. O porquê? Essa é a primeira resposta que eu daria para esse cara que ainda não sabe como estruturar. Segunda resposta, ficar ligado em cima de oportunidades do mercado. E aí entra a importância de estar rodeado de pessoas que sabem o caminho. Total. Então, por exemplo, no MBA do Palestrante, a gente compartilha quais são os temas de palestras mais procurados pelas empresas. E às vezes o seu tema não está relacionado a nenhum daqueles temas. Mas você pode, depois de entender, eu volto em cima do que eu falei anteriormente. Cuidado com o que você ainda não sabe. Porque a partir do momento que você sabe quais são os temas mais procurados, você embala a sua mensagem com a embalagem de um desses temas. Não necessariamente você vai falar sobre liderança, mas você pode embalar aquele seu tema principal com a embalagem da liderança. Tem uma história bem interessante. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Levi Strauss? Não. Eu acho que vocês já ouviram falar. Então, o Levi Strauss é um cara que ele quis ficar rico na famosa Corrida do Ouro. Vocês já ouviram falar na Corrida do Ouro? Corrida do Ouro, sim. Corrida do Ouro nos Estados Unidos. Todo mundo começou a ir para lá porque tinha uma mina de ouro gigantesca, todo mundo queria achar ouro, ficar rico. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que a família Rockefeller cresceu aí na Corrida do Ouro. Levi Strauss, ele, se eu não me engano, era alemão, e ele partiu da Alemanha para os Estados Unidos para tentar a vida lá na Corrida do Ouro. A questão é que ele chegou lá muito tarde. Todo mundo já estava explorando o lugar. Apesar dele ter sido esperto, porque desde o começo ele falava o seguinte: quem fica rico na Corrida do Ouro não é quem acha ouro, é quem vende pá e picareta. Meu Deus. Então ele já foi com essa visão: eu não vou lá para caçar ouro, eu vou lá para oferecer coisas que as pessoas que estão caçando ouro estão precisando. E ele foi lá para tentar vender barraca para os mineiros que estavam ali procurando por ouro. A questão é que ele chegou tarde demais. Quando ele chegou lá já tinha pá, picareta, barraca, já tinha pessoas que tinham achado ouro. E ele com um monte de matéria-prima de barraca. Não conseguiu vender, todo mundo já tinha. A matéria-prima da barraca era uma matéria que não estragava facilmente. Só que aí entra o que eu estava falando sobre as oportunidades, de você entender possíveis oportunidades no mercado. Ele começou a perceber que as calças, as roupas dos mineiros eram roupas que estragavam facilmente. Eram roupas esburacadas, toda estragada. Aí do nada chegou um mineiro para ele, do nada, entre aspas, o cara tava lá, né? Ele se apresentou para oportunidade. Então vai sacando isso daí dentro. Só aparece a oportunidade para quem está lá, né? Exatamente. Então, entre aspas, do nada, apareceu um mineiro que chegou e falou: será que você não consegue fazer para mim uma calça com material dessa barraca? Eu tô vendo que essa barraca não estraga fácil, mas minha calça tá toda estragada. Você não consegue fazer? Aí ele olhou: consigo. Aí outro insight: ele não sabia costurar. Consigo. Mesmo sem saber costurar. Pega o exemplo do Rick Chester. O cara que vendia água, perguntava: você tem refri? Ele não tinha, mas ele falava: tenho, acabou agora, eu vou buscar mais. Então vai fazendo as conexões. E aí ele: consigo. Levou para um alfaiate, costurou a calça, começou a vender lá. Sabe que calça era essa? Essa é a origem da calça jeans. Calça jeans. Caraca. E esse Levi Strauss é o fundador do que a gente chama aqui no Brasil de Levi's. Leves. Então olha que interessante a gente, primeiro, se apresentar para as oportunidades, depois entender quais são as oportunidades e, por que não, estar num lugar em que a gente abraça uma oportunidade que a gente não estava visualizando, mas que apareceu para a gente porque a gente estava na oportunidade, entendeu? Então o palestrante ele precisa também se apresentar, se jogar, não é ficar aqui quando estiver pronto eu vou fazer. Entendeu? Quando minha palestra estiver montada, eu vou começar a me jogar e me aprofundar no mercado de palestras. Não, você precisa se aprofundar para entender quais são as oportunidades que existem no mercado para, de repente, embalar sua palestra dentro de um tema que está sendo comprado. Então, eu queria dar essas duas dicas para o cara que ainda não sabe como montar a palestra dele. Primeiro,
Entenda qual é o seu porquê. E segundo, se apresente para as possibilidades. Se você está assistindo a gente, você está se apresentando. Parabéns. Total, total. E eu vou pegar ainda esse seu ingrediente que você colocou aqui, que na estrutura de uma palestra, na montagem, no esqueleto de uma palestra, tem que ter o seu porquê. Ele tem que aparecer em diversos momentos que eu for falar aqui para você, o passo a passo para você montar a tua palestra, tem que ter esse porquê. Ele tem que ficar muito bem claro, né? E outra, parafraseando o Lucas aqui, a visão sobre as oportunidades. Porque no meio da construção de uma palestra profissional, de uma palestra impactante, você tem que ter o porquê e tem que enxergar as oportunidades. Dessa forma, você vai conseguir, sim, ser contratado uma vez, 2 vezes, mas antes dessa palestra ir para um palco, Lucas, o bom é que o nome de vocês já é no plural, né? Quando você fala para um, é para os dois. Se fosse 2 Francisco, vocês falariam assim, Franciscos. Chicos. Né? Chicos. Agora para vocês é Lucas. Já é de fábrica no plural, né? Então o que acontece? Piada de palestrante isso aqui. Então, Piada interna. Piada interna. Mas antes de uma palestra subir pro palco, antes de uma palestra ir pro PowerPoint, ela tem que acontecer primeiro onde? Aqui. Então, por isso que muito do que eu vou falar aqui para vocês, talvez não esteja ainda num PowerPoint, não esteja ainda num palco, mas tenha consciência do seguinte: o que eu falar aqui tem que estar aqui e aqui, aí dentro de você. Podemos começar? Opa! Sem dúvida. Agora. Papel e caneta. Então vamos lá. Primeiro, esqueleto de uma palestra profissional, tá? Primeiro, entrada impactante. Nós falamos aqui num outro episódio, o Lucas bateu bastante sobre as primeiras impressões. Uhum. A energia com que você entra no palco, ela é o primeiro passo, ela é fundamental para a continuidade da tua palestra. Ali pode ser um erro cabal. Ali pode acontecer, se você entrar xoxo, se você entrar naquele dia que você tá azedo, que você não tá legal, que você tá com a pá virada, o seu público não tem nada a ver com isso. E talvez não seja nem isso da pá virada, talvez seja que você tá tão ansiosa, tão ansioso, que pode prejudicar. Então eu quero que você tenha. Francisco, como que eu faço uma entrada impactante? Isso é muito único de cada um, isso é o DNA de cada um. Se você for entrar igual o Francisco, não vai ser do mesmo jeito. Se você for entrar igual o Tony Robbins, não vai ser. Se você entrar igual o Wendell Carvalho, não vai ser original. Então você tem que criar a tua. E aí, esse trabalho só você pode fazer. A gente tem técnicas dentro do MBA. Nós passamos aqui. O ser humano ele é sensorial. Né? Então ele sente. Então vai depender muito da música que você vai entrar, da iluminação que você vai entrar. Francisco, isso não depende de mim, depende da casa, tá tudo bem. Mas o que depende de você, a sua pisada, a sua entrada, a sua feição, tua tonalidade de voz. A sua tonalidade de voz. Você tá entendendo? A sua energia. Tem gente que o palco é gigante, cara. E a pessoa domina o palco. É impressionante como tem palestrante que o palco parece que fica pequenininho. Cara, que se cresce. Se torna tão grande, que é uma coisa fantástica, tá? Anotou? Primeiro, entrada impactante. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Segundo, a apresentação atraente. É a tua apresentação. Quem é você? Em muitas palestras que eu já cheguei, principalmente palestra corporativa, a pessoa não me conhece ainda. Então quem sou eu? Não é passar um currículo. Olha, eu sou Francisco, formado nisso. Cria a tua apresentação, né? Eu tenho um outro programa que eu faço todo dia de manhã, que eu falo: olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Almeida, sou palestrante, sou não sei o que, sou o diretor da empresa que eu direciono e tal. E além de tudo, eu sou seu amigo. E ajudo a você, profissional do setor X, a alavancar a tua carreira, tal. Então, enfim, é uma apresentação de que a pessoa, você usa aqui um gatilho mental, que se chama o gatilho da autoridade. Uma apresentação pessoal tua para o público, ela tem que ser muito envolvente, tem que ser muito importante. Terceiro, a sua promessa. Por que você está ali? A sua promessa, ela tem que ser atraente, congruente e profunda. Nossa. Eu vim aqui fazer o que hoje? A minha promessa para vocês é transformar você em um palestrante profissional e você viver de palestra. Ponto. Não precisa ficar encebando o gato aqui, não precisa ficar... Só ficar enchendo a linguiça. Eu vim aqui, hoje, a minha missão é formar palestrantes profissionais e fazer com que eles vivam de palestra. Formar um palestrante profissional, que é você que está assistindo, e que você vive de palestra. Ponto. Se eu subir no palco do MBA,
Isso aqui é um palco, né? Um palco digital que a gente tá aqui. Mas se eu subir no palco do MBA, é simples. Hoje eu vim aqui pra te formar como palestrante profissional e fazer você... Pra tornar pessoas comuns em palestrantes profissionais. E tá tudo bem. Entendeu? Então, tenha isso. Quarto, rapport. A maioria das pessoas que entram para o mundo da comunicação, eles vacilam no rapport, porque eles tentam pegar personas diferentes. O que é rapport? É uma conexão... O santo bateu. O santo bateu. É isso Popularmente mesmo. falando. É uma conexão magnética. Você entendeu? Você começa a se envolver com a tua plateia. Francisco, e quando é online? Um bom briefing faz você ter um bom rapport. Briefing a gente fala no MBA, não vai caber hoje aqui, porque eu não tô falando do pré-palestra, eu tô falando da palestra. Você tem que levar isso, você tem que ter um rapport. É o olho no olho, é ser envolvente, é fazer uma coisa natural, é ter um carisma natural e fazer com que as pessoas fiquem vidradas em você. Você vê as pessoas tirando foto de você, tudo isso é pra postar nos stories dela e te marcar. E quando eles fazem assim, como que é o nome desse palestrante aí mesmo? Como que é o nome? É arroba o quê? É arroba o quê? Cara, mas isso é real, você tá entendendo? Mas tudo isso vem do rapport. Quinto, uma boa história pra contar. E as pessoas, eu conto a história na hora. Não faça isso. Crie uma história. Uma história é como uma redação, é como um filme, é como uma música. Às vezes ela sai de primeira, às vezes não sai de primeira. É um arranjo que você precisa mudar. Então, a história, toda palestra, ela necessita de uma história, mesmo que ela seja técnica. Que aí entra aquilo que a gente falou que é o próximo passo. Que é próximo, agora é o sexto, tá? Ensinamento e conteúdo. Muitos palestrantes deixam de ser atraentes por levar um ensinamento e conteúdo somente técnico. E o que a gente tem que usar? A técnica que a gente já falou aqui, que é o infotenimento. É você transformar o teu conteúdo técnico em informação e entretenimento. É você usar o lúdico das pessoas. É você criar dopamina sensorial. Que legal. Anotem esse nome, dopamina sensorial. Que é você, através de sensações... Quer ver eu criar dopamina em todos nós agora? Queria que vocês rapidamente procurassem na infância de vocês o melhor cheiro que você já sentiu na sua vida. Eu lembrei de um bolão de chocolate agora. Mas não mexe com... Mas não é só sobre bolo. Bolo a gente pode ir agora ali... de terra molhada. Olha. E você, lembrou do quê? Queria que você fosse pra sua infância e fizesse assim, ó. Sabe como é o nome disso? Eu acabei de gerar agora dopamina sensorial em todos nós. Eu tô lembrando do cheiro da minha mãe. Caramba. Olha como isso é forte. Você lembrou de terra molhada, você lembrou de um bolão de chocolate. Não é só sobre terra molhada, a gente pode ali molhar a terra. Eu posso ali cheirar minha mãe, que graças a Deus ela é viva. O Lucas pode ali comprar um bolo. Mas é sobre dopamina sensorial. E o palestrante que domina o infotenimento e gera essa sensação, ele deixa a plateia em êxtase. Próximo e último. Um encerramento com um desfecho... Perdão, um encerramento com efeito catapulta. Como assim? Já viram aqueles tobogã que a pessoa vai... Ou então catapulta mesmo, assim, aquelas... E joga a pessoa... Pá, congela aqui. A sua plateia tem que ficar aqui. Você sai do palco com eles no efeito catapulta. Não sei se alguém aqui já pulou de bungee jump, pulou de asa delta, tudo. Eu já fiz isso, eu sou radical, eu adoro isso. É essa sensação. A pessoa ela fica meio sem ar e feliz, assim, ó. Quase morri, mas passo bem. E fala, que passou aqui, meu Deus do céu? Foi você que passou por lá. Nossa. Encerramento com efeito catapulta. Lembrem disso. Você tem que deixar a sua plateia, ó, o tobogã, aqueles que faz assim, pula. E depois a pessoa, estátua! A pessoa tem que ficar lá no alto. E você sai, e aí ele que se vire com o que você fez na vida dele. Se você transformou, se você gerou emoção, se você fez dar raiva, se você fez ele se emocionar, se você fez ele se transformar, se você fez ele querer mudar de vida. Efeito catapulta. Tá aqui, gente. Os 7 passos do esqueleto de uma palestra profissional.
Aí, ó, você não perguntou o que precisa fazer para uma palestra ser impactante? Aí, ó. Essa palestra é comprada 2 vezes pela mesma empresa. Caralho. Essa palestra é comprada 2 ou mais. Ou mais. Eu queria ter mais 30 minutos pra gente poder ficar discutindo aqui, porque o negócio tá... Não, Mas- bom que a gente tá acaba legal. no efeito catapulta. Catapulta, acaba lá em cima. Não foi sem querer. Não foi sem querer. A gente precisa encerrar, infelizmente, esse episódio, mas o nosso objetivo era mostrar pra você como criar uma palestra de uma entrega sensacional. Vamos fazer uma coisa? Pede pra galera. Que ficha caiu agora? Boa. Que ficha caiu que ele não sabia, que tinha que ter na palestra dele, desses 7 passos para um esqueleto de uma palestra profissional, e aí ele coloca no story e marca a gente. O Chicão pediu pra eu pedir pra você. Não, Certo? é que ele tá comandando aqui, mas eu vou falar direto, tá? Manda direto, manda ó, direto. Ó, se você tá em efeito catapulta ainda, agora, ó, escuta, tá? Você vai escrever, tá? Depois você vai na rede social, você vai no story e vai marcar o MBA do palestrante e vai colocar que ficha caiu. Poxa, eu não sabia do efeito catapulta. Poxa, eu não sabia da promessa congruente, da promessa profunda. Pô, eu não sabia o que era rapport. Poxa, eu não sei contar uma história. Me fala que ficha que caiu dentro desses 7 passos, desses 7 movimentos que você tem que fazer para ter uma palestra profissional. Coloca lá e marca a gente. E se você tiver dúvida, manda lá no Instagram. Mas antes de tudo isso, você precisa seguir primeiro o MBA do palestrante. Não é só postar e marcar não, tá? Segue a gente e manda a sua pergunta se você ficou com alguma dúvida nesses 7 pilares que montam uma palestra extremamente Profissional e foda. E a palestra que você... Sabe aquele filme que você assiste 2 vezes, 3 vezes? Eu sei que você tem um filme de cabeceira ou um livro de cabeceira. Essa daqui é a receita da sua palestra. Então, segue a gente lá no Instagram, @MBA do Palestrante. Se inscreve no nosso canal do YouTube, MBA do Palestrante. Já curte esse vídeo aqui, você já tá aqui no YouTube assistindo a gente. Mas dá um like no vídeo. E se você tem alguma pergunta, manda aqui também, porque o Chicão vai responder pessoalmente. E ele vai responder lá no Instagram pra você também, claro, se você assim fizer lá. Então grava um videozinho, Chicão, eu quero saber sobre isso. Boa! Marca a gente que ele vai responder em vídeo pra você também. Grava tá um certo? vídeo. Quem mandar em vídeo, eu respondo em vídeo. Isso, então, quem chegar primeiro bebe água limpa. Chicão, É isso aí. brigadão. Valeu, mestre. Irmão. Tamo junto. Lucas, Valeu, valeu. DJ. Galera, obrigado mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio. Quer ser um palestrante profissional? Cola com a gente. Tamo junto. Valeu, pessoal.